Glória a Deus. Mês cumprido, hein, gente? Cumprido esse mês. Mas graças a Deus, eu estou de volta. Cheguei ontem em casa. Estamos descansando ainda. Pretendo descansar o resto da semana ainda. E glória a Deus por esse momento. Já estava com saudade, sabendo que tudo estava uma bênção aqui no culto, mas com saudade do nosso culto de quarta, com saudade do culto de domingo, com saudade da igreja, dos irmãos. E graças a Deus, cumprimos essa missão lá e já estamos de volta para continuar o trabalho por aqui. Eu quero falar um pouquinho com vocês sobre o tema Sarados por Dentro nessa noite. E eu quero conversar sobre esse processo de cura, né, que tanta gente fala. E hoje eu quero falar de novo desse lugar do nosso interior. E eu entendo que quando a alma é curada, todas as áreas da nossa vida sofrem um reflexo de estabilidade por causa dessa cura. E eu entendo também que a cura da nossa alma, ela é feita por processos. Nós alcançamos níveis de cura. As crianças, amém. Até os 13 anos, as crianças estão liberadas. Nós abençoamos as nossas crianças. Em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoamos os ministros. Em nome de Jesus, que o Senhor possa aquecer com fogo aquelas salas lá e esses corações dessa geração escolhida e abençoada pelo Senhor. Até os 13 anos estão liberados para serem ministrados lá no fundo. Deus, nós também queremos abençoar aqui, Senhor, as ofertas que chegaram ao teu altar. Queremos abençoar os dízimos que os teus filhos entregaram. Recebe, papai, como oferta de sacrifício. Recebe como uma oferta de libação que possa subir diante do Senhor. Que possa chegar diante do teu trono como um incenso perfumado, cheiroso. Que o Senhor possa receber, que o Senhor possa nos aceitar. E nós oramos, Senhor, para que a bênção do Senhor abra as janelas e as portas sobre a vida dos nossos irmãos, das famílias que congregam nesse lugar. Que o pão não falte, Senhor, que tenha com abundância para dar, para abençoar os outros. Em nome do Senhor Jesus Cristo, libera a bênção sobre o teu povo, Senhor. Em nome de Jesus, nós consagramos os dízimos e ofertas. Então, eu entendo que uma pessoa curada, ela reflete maturidade na sua casa, ela reflete maturidade na sua família, ela reflete essa maturidade no seu ministério. E que a partir daí, as áreas da nossa vida sendo estabilizadas, estando estáveis, as coisas têm um fluir diferente. Então a cura promove isso, a cura da nossa alma promove isso. E falar de cura a gente falar sobre rejeições, sobre um sentimento de rejeição. Hoje eu quero falar, dentro da cura, especificamente sobre rejeição. A rejeição, ela é um sentimento que deixa o ser humano tão doente. E às vezes é um ponto tão cego nas nossas vidas. E a gente muitas vezes não percebe os sintomas. A gente não percebe muitas vezes o que a rejeição causa em tantas situações que nós vivemos e que nós passamos. E o melhor, nós precisamos dentro desse processo aprender a lidar com isso. Não só com as que nós já sofremos, mas com as que ainda vamos sofrer. O sentimento de rejeição, ele maltrata e mata uma pessoa silenciosamente. Como uma erva daninha que vai crescendo aos poucos. E ele vai nos tornando tão diferente do que aquilo que nós fomos chamados para ser, ou do que aquilo que nós fomos um dia. Infelizmente, o sentimento de rejeição tem essa força e esse poder de nos tirar, de nos fazer sair desse lugar onde o Senhor nos quer, onde Ele nos chamou para estar. A rejeição aos poucos, ela vai nos tirando do propósito de vida.
não só do propósito ministerial, mas do propósito como um todo, do propósito de vida. O sentimento de rejeição, ele conflita a vida de uma pessoa, e às vezes ela está se debatendo com tantos conflitos, com tantas situações, e na verdade é a rejeição que está ali instalada, se manifestando de várias formas. E quando nós somos curados, quando o nosso interior é sarado, isso vai refletir, né, numa vida de muito maior estabilidade em todas as áreas. E por que a rejeição, ela se instala na alma de uma pessoa? Falando assim resumidamente, né, a gente poderia dar várias situações de por que a rejeição se instala. Mas falando de uma maneira assim geral, ela se instala porque nós temos necessidades na nossa alma. Toda pessoa tem necessidades na alma. E quando essas necessidades são frustradas e nós não sabemos interagir, nós não sabemos o que fazer nesses momentos, então esse sentimento consegue tomar uma forma e se instalar dentro de nós e vai causando um mal inexplicável. Todo ser humano, ele tem necessidades emocionais. Nós temos necessidades espirituais, nós temos necessidades emocionais e nós temos necessidade física, porque nós somos espírito, alma e corpo. Então, cada parte do nosso ser tem necessidades. E isso não quer dizer que nós somos ruins por isso, ou que nós somos mais fracos por isso. São necessidades que o nosso corpo precisa, que a nossa alma precisa e que o nosso espírito precisa. Então nós sabemos que todo ser humano tem uma necessidade no seu espírito que só é suprida quando ele conhece Jesus. Isso nós sabemos. É aquele famoso vazio que a gente ouve falar, ou que antes da gente ter uma aliança com Jesus, a gente muitas vezes sentiu. E isso ninguém pode nos dar. Uma família linda não pode nos dar, uma riqueza financeira não pode nos proporcionar. Então, quantos vão a tantos lugares buscando Deus e acabam servindo a um Deus falso, a um Deus que não é o Senhor, por causa de uma necessidade espiritual, buscando alguma coisa, incessantemente buscando alguma coisa. E às vezes nós vamos desviar nossa vida dos caminhos retos do Senhor por causa dessa necessidade espiritual. Então, quando nós chegamos em Jesus, a gente preenche esse lugar vazio, quando a gente dá a Ele esse lugar de primazia que é só dele. Mas nós temos necessidades na nossa alma também, assim como nós temos necessidades no nosso corpo físico. E a ausência disso, o não suprir disso, vai causar muitas coisas. Mas a questão é como é que nós lidamos com isso. Então, toda pessoa ela tem uma necessidade, por exemplo, de ser respeitado. O respeito é uma necessidade do ser humano. E isso é assim pela nossa essência, porque temos uma alma. Somos, né, uma pessoa que temos uma alma. Então, o respeito é uma necessidade comum a todos. Todos querem e precisam ser considerados por aquilo que é, por suas qualidades, por aquilo que por suas capacidades, habilidades, independente do que parece ser ou do que uma pessoa aparenta ser, ela busca o respeito. Isso é uma necessidade da nossa alma, é uma necessidade da nossa pessoa ser respeitado. Então, onde nós chegamos ou em lugares que nós estamos, nós carregamos isso por essência. O respeito é algo comum a todos nós. Então, a gente chega num ambiente, né, se você está no seu ambiente de trabalho e ali você oferece algo por sua habilidade, por sua qualidade, né, numa perspectiva comum, você quer ser respeitado. A sua alma precisa disso. A sua alma tem uma necessidade de carinho, de afeto, assim como a minha, de amor. Nós precisamos se sentir amados, queridos, por aquilo que nós somos, pela essência que nós carregamos, né? Não pelo que nós possuímos. Então, quando nós precisamos, de repente, compensar o amor, ou seja, comprar o amor, negociar o amor, nós vamos ter uma deficiência emocional. Por quê? Porque nós precisamos ser amados por aquilo que nós somos, que nós carregamos, sem termos que comprar isso. Isso
é uma necessidade comum de cada um. Um amor livre. Né? Nós precisamos nos sentir amados, sem ser por interesses de outras pessoas, sem ser por motivações, né, interesseiras, daquilo que nós podemos oferecer, daquilo que nós podemos contribuir. Nós temos essa necessidade de afeto, de afeição, né? E a necessidade de carinho, de afeto, de amor, é algo que a nossa alma carrega. Nós temos necessidade, por exemplo, de aceitação. Então, quando nós não somos aceitos, nós podemos ter uma brecha, um espaço onde a rejeição se instala. Todo ser humano, ele necessita de aceitação. Ele chega diante de um grupo, né, em qualquer esfera de convivência nossa, a nossa alma, o que ela quer, o que ela tem necessidade de ser aceito. Quando nós somos, então, excluídos, quando nós somos rejeitados de um grupo, de um lugar, uma deficiência emocional vai se abrir. E através dela, o sentimento de rejeição vai se instalar. Então, por conta dessas necessidades não supridas, né, por exemplo, a de aceitação, né, todo mundo precisa se sentir parte. Né? O ser humano tem uma necessidade de se sentir parte da sua família física, primeiramente. Ele precisa se sentir dentro da família. Né? Ele precisa se sentir assim, eu aqui, eu faço parte, eu sou aceito. Assim, quando ele chega na escola também, a gente já vê, às vezes, as crianças nas primeiras experiências escolares, lá ainda nas séries primárias, quando ele é rejeitado por um grupo de coleguinhas, quando ele tem uma dificuldade de ser aceito naquele grupo, a gente vê o tanto que aquele sentimento de rejeição dá um colapso emocional. Essa criança às vezes tem problemas de rendimento, tem problemas em casa, tem problemas com violência, tem vários tipos de problema por conta desse sentimento que se instala. Então, muitas vezes, logo cedo, a rejeição, a falta de aceitação, ela bate na porta da vida de algumas pessoas. Muitas vezes, logo cedo, né? Tem pessoas que nos primeiros anos de vida, infelizmente, já experimentam uma dura realidade de ser empurrado para fora, de ser empurrado para fora de grupos, de ser empurrado para fora das rodas, para fora do círculo de convivência, e não consegue estabelecer vínculos, né? Não consegue estabelecer relacionamentos, porque vai ficando cada vez pior. Uma vez que esse sentimento, ele acha um lugar para se instalar, ele vai cada vez mais querendo colocar a pessoa para baixo, causando uma deficiência emocional que vai desestabilizar e desestruturar muitas vezes todas as áreas da vida dessa pessoa. O senso de pertencer a um grupo, ele faz parte dessas necessidades emocionais. Então, tanto a aceitação, quanto o afeto, o amor, quanto o respeito, quando falham essas necessidades, quando elas não são cumpridas, quando elas não são satisfeitas, então um espaço se abre. E aí esse sentimento de rejeição, ele quer se instalar. Situações de rejeição, elas vão ser as mais variadas possíveis, e por mais que eu citasse várias, eu tenho certeza que eu jamais poderia esgotar. Né, situações específicas nossas, situações na nossa família, e muitas vezes, às vezes a pessoa foi aceita a vida inteira na sua família, não se sentiu rejeitada, não teve uma deficiência emocional por conta dessas situações não supridas na sua família, mas quando se casa, às vezes por situações com o cônjuge, ela começa a abrir esse espaço. Então, as situações seriam as mais variadas, né? Situações que, de repente, bate na nossa porta, nos humilha, nos chateia, nos descredibiliza. E, se a gente não for sarado, se a gente não colocar essas situações diante do Senhor, nós podemos ter muitos prejuízos. Muitos estão parados em várias áreas da vida por conta da rejeição. Muitos ficaram bloqueados. A rejeição gera medo. A rejeição cria em nós barreiras e fortalezas tão grandes que a gente faz paredes imensas de muro, em autodefesa, né? Porque a gente tem um medo tão grande de ser rejeitado de novo, então a gente sobe paredes de defesa sem que a gente perceba.
E esses mecanismos da alma, eles são escondidos, eles são maquiados, né? A gente sobe estruturas no nosso coração que na verdade são uma busca de nos proteger, de ser novamente rejeitados. E com isso às vezes a gente começa a rejeitar também. A gente começa a exalar também esse sentimento de rejeição, porque antes a gente disser um não primeiro do que a gente novamente receber mais uma vez um não. Então, com medo de ser rejeitado novamente, com medo de receber um novo não, a gente começa a dizer vários nãos. E essas fortalezas, elas vão subindo. Essas paredes vão subindo. E às vezes, quantas áreas da nossa vida passam por anos travadas? Porque a gente começa a viver esse mecanismo de defesa e, na verdade, a gente vai se defendendo de situações. E isso desestabiliza. E às vezes a gente vive uma vida muitíssimo diferente do que a que Deus sonhou para nós. Às vezes a gente se encontra num momento da nossa vida que, se a gente fosse comparar com o livro do propósito, estaria bem diferente do que aquilo que Deus propôs para as nossas vidas, por causa desse sentimento. Esse sentimento, ele é destruidor. Esse sentimento, ele é avassalador. Esse sentimento machuca pessoas. Esse sentimento machuca dentro do ser humano, ele espreme a alma do ser humano e ele vai cada vez mais nos parando, cada vez mais desestruturando. E quando nós não nos atentamos por isso, ou para isso, mesmo estando em Cristo, às vezes a gente se dá conta, e mais 10 anos passaram. E mais 10 anos passaram. E nós estamos longe de uma vida que o Senhor queria que nós tivéssemos. Às vezes nós estamos longe de viver uma abundância, uma plenitude lá na nossa família. Às vezes estamos longe de viver uma plenitude, uma abundância com um parente distante, com uma pessoa com quem a gente cortou ou rompeu por uma situação e agora a gente faz um muro de proteção e a gente não tenta de novo. Quantos paralisam e se limitam no trabalho por conta dessas fortalezas? E agora, com medo de tentar de novo, vivem no raso, não se lançam, não se arriscam, né? Não dão um sim para Deus, ou não dão um sim para as oportunidades que se achegam, porque o medo de ser rejeitado de novo, a dor de ser rejeitado de novo, nos diz antes de mais nada: não, eu não vou. Não vou. Quantas vezes no ministério a gente vive isso? Por causa desses medos. A gente para porque uma vez não deu certo, e aí eu digo: vou fazer de novo por quê? Vou tentar de novo por quê? Vou ser rejeitado de novo. Vão me julgar de novo. Vão me dizer que está errado de novo. E aí, antes da gente se lançar e da gente tentar, a parede de proteção sobe. O sentimento de rejeição é destruidor. Agora, isso, em parte, nós sabemos. E qual é o alvo em tudo isso, né? E é onde eu quero trabalhar nessa noite. A maior evidência de uma pessoa curada por dentro, a maior evidência de uma pessoa sarada por dentro, é a maneira e a forma com que nós lidamos com as novas rejeições. A maior evidência de que eu e você subimos níveis, como essa escada, subimos degraus em cura, é como a gente lidar com essas situações de novo. Não com esses muros de proteção que dizem: eu não quero viver isso de novo, eu não quero me machucar de novo. Não. A maior evidência de cura é como que a gente lidar com as novas situações que provavelmente nós vamos passar. Porque nós não estamos numa bolha. Enquanto nós estamos aqui, nós vamos passar novas situações. E a grande questão não são as situações em si de rejeição, de exclusão, de falta de aceitação, de falta de amor, de falta de respeito. A grande questão são o que nós fazemos com essas situações que nos acontecem. E é aqui que eu quero lançar a luz sobre a igreja nessa noite, dessa oportunidade que nós temos de aprofundar um processo de cura que vai estabilizar todas as áreas da nossa vida. Eu vou ler com vocês, se você quiser abrir, eu vou ler o Salmo 118, o versículo 22. Salmo 118, o versículo 22.
A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça de esquina. Aqui Jesus tem um triunfo em cima da rejeição. Aqui Jesus tem um ápice de ter sido colocado por Deus em um lugar de vitória sem igual, sem palavras, sem comparação. E esse triunfo é justamente em cima da rejeição. Lá em Mateus 21, Jesus cita de novo o Salmo 118. E ele vai falar de novo dessa pedra que os edificadores rejeitaram e que se tornou-se cabeça de esquina. E eu entendo que quando nós queremos de fato nos tornar um fundamento, nós precisamos aprender a lidar com a rejeição. Quando nós queremos de fato deixar-nos construir com um alicerce que suporta a construção que o Senhor vai fazer na nossa vida. Se tem uma coisa que nós precisamos para isso é lidar com a rejeição. Nós precisamos aprender a lidar com a rejeição. E Jesus, ele aprendeu a lidar de todas as formas com a rejeição. Para que eu e você possamos alcançar a maturidade e alcançar um crescimento, nós não podemos nos privar, não podemos ser poupados de aprender a lidar com a rejeição. Se tem uma coisa que constrói um fundamento, que vai nessa linha, é quando os edificadores rejeitam a pedra, mas ela se torna cabeça de esquina, porque ela sabe lidar com a rejeição daqueles que estavam por perto. Se tem um lugar que nós precisamos ir mais fundo na cura, é contra esse sentimento de rejeição. Porque se tem uma coisa que paralisa e desestabiliza uma pessoa, é a rejeição. Nós precisamos aprender a lidar com essa carga que vem tanto por feridas abertas, que vem por traumas que nós passamos no passado, mas que vem também pelas coisas que a gente vive hoje, em situações que nós vivemos hoje. Porque deixa eu dizer, nós trabalhamos tanto cura. Trabalhamos cura de todos os sentidos, dos traumas, resolver na cruz o que passou, resolver na cruz o que nós nunca falamos com Deus, resolver na cruz os nossos problemas de orfandade, resolver tantas situações. Mas se nós não formos uma igreja preparada a lidar com as novas, o passado muitas vezes não nos assombra mais, mas o presente vai bater na porta com novas situações e daí nós não estamos prontos. Porque vai aparecer. Uai, pastor, vai profetizar a palavra ruim, a palavra contrária? Não, é porque vai aparecer. É porque nós estamos numa vida e ela vai ser cheia de circunstâncias lá fora. Aqui dentro da igreja mesmo, nós não estamos protegidos, porque chega gente nova, chega gente que pensa diferente de nós, chega gente que vem na contramão do caminho que a gente está indo, e nem por isso a gente sabe se é certo ou se é errado, mas enfim, são situações que nós vamos ter que lidar. Pessoas que vêm de outra cidade, de outra cultura, de outro ministério, e que vêm aqui para o nosso meio, que nem tudo vai ser flores. Porque eu já disse aqui várias vezes, e vou repetir hoje, amar pessoas não é fácil. Isso é um desafio. Não é fácil. E aqui dentro, nós vamos amar pessoas, mas também vamos ser rejeitados. E no nosso trabalho, e nos desafios que a gente tem para viver uma vida, um propósito de Deus, junto a um lugar de trabalho, a um lugar que a gente, às vezes erradamente chama de vida secular, porque na verdade é o reino também, é o propósito de Deus se manifestando na nossa vida de trabalho. E lá nós vamos lidar com situações diferentes, vai chegar pessoas novas, pessoas vão subir de cargos, outras vão descer, ou nós vamos ser remanejados, ou nós em alguns momentos vamos trocar de trabalho, e situações e circunstâncias vão bater a nossa porta, e nós precisamos saber como é que nós estamos lidando com ela. Então o processo de cura, ele precisa subir mais degraus, ele precisa subir um degrau a mais, não só daquelas coisas que já fizeram lá no passado, mas nós precisamos lidar para hoje. E a gente vive muitas situações em que nós não estamos preparados para viver. Por exemplo, dando assim só um exemplo para entendimento, a gente trabalha tanto traumas de orfandade, liberação de perdão por situações que os nossos pais, por exemplo, nos fizeram sofrer. Mas e se eu vivo uma realidade de pais que não se converteram? Ou de, independentemente da fé ou da salvação, pais que continuam ferindo? Então eu lido com todas as coisas da infância, mas e como agora eu vou conseguir lidar com o presente? Porque alguns, deixa eu te dizer,
Alguns de nós, Deus chama para restauração e para depois ser pais. De pais que às vezes não foram sarados. Pais espirituais. Muitos de nós somos chamados para levar o evangelho na nossa parentela, ou em lugares, ou em famílias, ou para pessoas que lá no passado nos feriram e que talvez ainda nos continuem a ferir. E se nós não formos preparados num nível maior de cura por dentro, nós não vamos conseguir manifestar esse propósito, porque nós não vamos saber como lidar com as novas rejeições. Então, falar de rejeição é algo muito mais complexo do que nós podemos imaginar, porque não são só as coisas que aparentemente já estão resolvidas, mas é um nível de preparo, um nível de firmeza dentro de nós, um nível de transformação dentro de nós que suporta as novas situações que vão vir. Isaías 53, o verso 3, que você conhece, acredito que de cor, diz assim que ele era desprezado e rejeitado dos homens, um homem de dores e experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Então falar de rejeição, quem é um mestre para nos ensinar é Jesus, porque ele sofreu um profundo desprezo e rejeição. Ele sofreu situações escandalosas de pessoas virarem o rosto. Ele sofreu situações escandalosas que puderam ferir o mais profundo da alma de um ser humano. Ele experimentou, ele foi experimentado nisso. Ele sofreu situações onde aqueles para quem ele veio, o grupo para o qual ele veio, não suportou a sua palavra e acabou dele não fazendo caso nenhum. Acabou dele não dando importância nenhuma. Então ele sofreu esse nível de rejeição no mais profundo. Em algum momento, você e eu, nós vamos experimentar o peso da dor da rejeição. Em alguma situação, nós vamos experimentar pessoas escondendo o rosto de nós, ou virando o rosto de nós. Se não literalmente, de uma maneira que signifique isso. Pessoas contra ou virando as costas para nós. Nós vamos passar por situações. E momentos em que muitas vezes nós vamos nos sentir desprezados, que às vezes as pessoas não vão fazer caso do que você fala, não vão fazer conta do que você chegou para expressar ou da sua boa intenção. Nós vamos viver situações assim. E o que você vai fazer nessas situações? Essa é a minha pergunta. Como é que você vai reagir durante essas situações? Como é que eu vou reagir? Como é que nós vamos reagir durante essas situações? Aqui é o ponto da cura de uma pessoa sarada internamente. Aqui é o ponto da cura de uma pessoa restaurada por dentro, para manifestar isso fora. E eu não estou dizendo que aqueles que ainda estão lá atrás, ainda lidando com as coisas do passado, eu não estou dizendo que eles estão fora desse processo, porque estão caminhando, nós estamos em pontos diferentes, cada um de nós tem pontos diferentes da nossa caminhada em Deus. Mas eu quero te dizer que o alvo não é simplesmente, às vezes para algumas pessoas, liberar um perdão de situações lá do passado, é o desafio, é o gigante, mas esse não é o alvo. O alvo das nossas vidas é estar pronto para essas situações. Foi padecendo que Jesus aprendeu a obedecer à vontade do Pai. Não foi sendo poupado de dor. Não foi sendo poupado de situações de desprezo. Não foi sendo poupado de situações onde ele não era bem aceito, bem querido ou bem amado. Embora a nossa alma precise e a dele também. Porque ele foi 100% homem. Então ele tinha uma necessidade de ser amado, de ser respeitado. Ele tinha uma necessidade, de ser aceito onde ele estava. Mas não foi assim que ele aprendeu a fazer a vontade do Pai. Ele foi treinado com essas situações. Ele foi estabelecido por Deus quando ele triunfou na mais alta posição que uma pessoa podia chegar. Ele foi colocado como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. A Ele Deus Pai deu todo o poder. E Ele faz com isso, com essa autoridade, aquilo que Ele quer. Mas foi aqui que ele aprendeu. Foi no desprezo que ele aprendeu. Foi na rejeição que ele aprendeu. Hebreus 5,
o verso 8 e 9 diz assim: ainda que ele era filho, ele aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, veio a ser autor da eterna salvação para os que lhe obedecem. E aí minha pergunta para você começa a sair desses textos que tanto nos confronta a respeito de que ele aprendeu a obediência por meio daquilo que ele padeceu. E aí eu pergunto para nós, eu pergunto para você, durante o sofrimento e a rejeição, você obedece ou se rebela? Aí eu pergunto para você, durante aquele momento de interação com a dor da rejeição, porque se tem uma coisa que dói e machuca a alma, é ser rejeitado. Se tem uma coisa que conflita o interior de um homem e de uma mulher, é a dor da rejeição. É quando a rejeição se instala na alma. Isso é um desafio que permeia a alma humana, invade o mais profundo da essência humana e confronta toda a realidade do que nós nascemos para ser. Confronta. A rejeição confronta. E no momento de rejeição, eu te pergunto, você se rebela ou você obedece? O que você faz? Porque Jesus, aqui está escrito sobre ele que nesse momento, ele aprendeu a obediência por meio do que ele padeceu. Então, eu não tenho como entender que o caminho é diferente. E nós vamos ser colocados em situações que nos colocam em xeque. Pastora, você está dizendo isso com que base? Na mesma que você? Com quem já passou, com quem passa e com quem está sujeito a passar a qualquer momento por essas situações? Porque nós somos iguais. Como ser humano. Só estamos em processos diferentes. Mas eu tenho aprendido. E essa palavra tem sido eficaz, tem sido verdadeira nas vidas das pessoas que eu tenho cuidado. E onde eu chego, não importa se é aqui, se é em outra cidade dessa nação, ou se é em outra nação. Onde eu chego, as histórias são as mesmas, só mudam os nomes. E eu vejo a rejeição invadir a vida das pessoas e por não sabermos lidar com ela, uma desestabilidade desequilibra toda uma família, toda uma pessoa em todas as áreas. Ela tem esse poder maligno, ela tem esse poder destrutivo, destruidor. Então, durante o sentimento, o sofrimento de rejeição, eu quero pedir que você reflita nessa noite. Pare e pense aí. Não precisa muito. 2 ou 3 situações, se você conseguir lembrar, onde você foi rejeitado. Ou em sentido família, parentela, cônjuge, igreja, ministério. O que você fez durante esse momento? Você se submeteu? Obedeceu o Senhor, os seus princípios, ou situações, ou você foi para o extremo de rebelião? E eu estou falando rebelião interna, não estou falando nem explícita, eu estou indo até um pouco mais profundo, estou falando dentro de nós. Não estou dizendo que você tem uma rebelião externa ou que você é um rebelde, me entenda nessa noite. Mas dentro de você, o sentimento foi de deixar tudo, de largar tudo, de dar um não para tudo, de recuar e de desistir, porque a rejeição confrontou você, conflitou você, machucou você, doeu em você. Eu quero te dizer nessa noite que Jesus diz assim, que ele era, ainda que ele era filho, a Bíblia diz, ele aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. O Pai não poupou ele do sofrimento, porque ele precisava chegar a um lugar de vitória, de maior vitória, para que eu e você hoje fôssemos resgatados. Mas ele diz também assim, se você quiser vir após mim, tome a sua cruz e me siga. Então ele é um modelo, tem um modelo a ser seguido. Nós nunca vamos suportar a carga e o que ele passou. Não é a cruz dele, mas é a nossa. E as nossas dores não se comparam ao peso do pecado de toda a raça humana nos seus ombros. É incomparável. Mas tem uma porção que diz respeito à minha vida e à sua vida. Então nesse momento que a rejeição, a não aceitação, a dor dilacerar e conflitar o seu coração, você vai decidir se obedecer? Você vai decidir obedecer a si mesmo? Ou dentro de você vai dar uma rebelião interna e você vai dizer, para tudo, deixa tudo, acabou. Ou você vai fugir, ou você vai parar,
Porque a dor gerou um conflito interno. Em qualquer nível de rejeição. Em rejeição por parte do cônjuge, aí eu desisto do casamento. Mando tudo para o ar. Em rejeição por parte dos pais, eu desisto deles, desisto do vínculo, desisto do relacionamento, mando tudo para o ar. Em rejeição em relação aos filhos, eu desisto de prosseguir, continuar estabelecendo vínculo. Em rejeição em relação à liderança, ou a discípulos, ou qualquer grupo que seja, eu decido parar e não, simplesmente, eu não obedeço o id, ou eu não obedeço o que o Senhor está dizendo, siga em frente, marche, eu não obedeço a palavra, eu não obedeço os princípios que Ele deixou, porque simplesmente eu estou ferido. Porque está doendo, porque eu estou decepcionado. Mas eu quero dizer para você que Jesus aprendeu por meio da obediência. Ele aprendeu a obedecer à vontade do Pai por meio daquilo que Ele sofreu. Então eu quero dizer que eu e você precisamos aprender a sofrer. Nós precisamos aprender a padecer. E eu não estou desconsiderando a sua dor. Eu não estou desconsiderando as situações que você se sente humilhado. Mas eu estou dizendo que é assim que precisa ser. Porque Deus vai aprofundar o processo de cura. É sarado por dentro. E a evidência de manifestar uma pessoa sarada são nesses momentos. Porque quando tudo está bom, nós não vamos manifestar cura. Quando tudo está bem, não precisa prova dos 9. Quando tudo está bem, Ele não está provando. Ele não está te passando pela prova. Ele está te provando quando as coisas batem na porta da sua vida. E nesse caso eu estou falando quando a dor bate na porta. Quando o sentimento de se sentir humilhado, pisado, esmagado, bate na porta. O que você vai fazer? Vai continuar obedecendo? Ou você vai levantar um muro e uma fortaleza de negação, de proteção e dizer, chega, acabou, parou. Durante o sofrimento da rejeição, você se deixa ser aperfeiçoado ou você contempla a sua justiça própria? O que você faz quando você se sente rejeitado? Quando você se sente ferido? Você vai em Deus e diz assim, o que o Senhor está fazendo em mim? O que o Senhor está aperfeiçoando em mim? Ou você olha só com os olhos de uma pessoa que vê a sua própria justiça. E que olha pelo teu ângulo. Da tua maneira, na tua perspectiva, né, da tua forma de ver. Ou você desiste dessa justiça que a Bíblia fala para mim e para você que é como trapo de imundícia. Não serve para nada. Pastora, por quê? Que a nossa justiça não serve para nada? Porque a nossa balança não é fiel. Porque a nossa balança vai olhar de um ponto de vista e Deus é onisciente, onipresente. Então o panorama de Deus para julgar e para colocar as coisas numa balança tem um todo que Ele vê. Quando Ele olha para uma situação, Ele vê a pessoa na situação, mas Ele vê toda a circunstância, Ele vê todo o passado, Ele vê toda a história. Ele tem uma sonda que olha o profundo da intenção do coração humano em cada situação. Então quando Ele coloca as coisas na balança, tem esse peso de onisciência, de onipresença, que viu um todo, que viu situações num todo. Por isso que a nossa não serve. Por isso que a tua justiça não serve. Por isso que a tua e a minha balança não serve. Não pesa o peso correto. Não pesa o peso de Deus em nenhuma situação. Nem naquele conflito menorzinho, lá com um primo, com um tio. Nem no conflito mais desgastante de marido e mulher. Nem num conflito ministerial. A nossa balança não serve. Então quando você é rejeitado, você se deixa ser aperfeiçoado. Nesse momento intenso de dor, seja por frustração,
seja por humilhação. Você se dá essa liberdade de dizer assim: Jesus aprendeu a obedecer por meio daquilo que ele sofreu. Então ele, tendo sido aperfeiçoado, ele veio a ser o autor da eterna salvação. Será que nós dizemos isso nesse momento? Senhor, eu vou me deixar ser aperfeiçoado nessa situação. Eu vou me deixar ser ensinado nessa situação. Eu vou aprender a sofrer, porque é ruim, dói, eu não sei, mas eu tenho um espírito consolador que o Senhor deixou para me ajudar. Eu tenho um auxiliar, eu tenho alguém que me capacita, alguém que me faz incendiar com fogo por dentro, e eu posso aprender a sofrer nessa situação e não criar um muro, uma parede que me separa do propósito. O que será que nós temos feito? E com Jesus, o ensino, ele é tão mais além, que ele aprendeu a obedecer, aprendeu a sofrer para ser aperfeiçoado, sem machucar ninguém. Aí nós vamos vendo que o funil ainda vai ficando um pouco mais apertado. Ele aprendeu a passar por isso, sem machucar, sem ferir. E eu sei o quanto isso é difícil, mas ainda que é difícil, esse é o alvo. Porque está escrito, porque ele deixou um modelo. Por isso ele foi aprovado. Por isso ele teve o seu nome engrandecido sobre todas as nações, sobre toda a terra. Porque ele foi ao ápice e manifestou, sendo 100% homem, ele manifestou uma natureza redimida, sarada por dentro, e que manifestou cura aos que não tinham, a ponto de dizer assim: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Foi a esse ponto que ele foi. Caluniavam, mas ele não caluniava ninguém. Sofria mudo, não exercia a justiça própria do seu ponto de vista. Antes ele entregava tudo ao Pai. 1 Pedro 2,23 diz assim: sendo injuriado, não injuriava. E quando ele padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, aquele que julga retamente. Quando você é injuriado, como é que você reage? Aí nós vamos vendo o nosso nível dessa cura, desse ser sarado por dentro, em relação à rejeição e à dor, em relação à humilhação e a esse sentimento devastador quando ele bate a porta da nossa casa, da nossa vida ou do nosso coração. Como que você reage quando você é injuriado? E a pergunta é para você responder para você mesmo, sem nem murmurar para o vizinho do lado não escutar, é bem íntimo. Mas pode também pôr para fora se quiser. Como é que você reage quando você é injuriado? Como é que você tem reagido nesse momento que é difícil? E eu não estou dizendo que é fácil. Eu não estou aqui com uma pregação hipócrita, falando do que eu não sei o que é. Mas a minha preocupação e o meu encargo aqui nessa noite com a igreja é dizer assim, a que ponto nós estamos prontos. Não só para as curas do passado, porque esse não é o meu foco nessa noite. Mas aqui nós estamos manifestando nas novas situações que batem a nossa porta, como crentes, como pessoas transformadas, como nova criatura que declaramos que somos, como uma pessoa que agora vive uns princípios inversos. Quando nós somos injuriados, como é que estamos reagindo? Essa é a questão. Porque, queridos, é só com essas situações que Deus vai nos tirar de um lugar, de uma vida emocional flácida. Porque a academia, que tanto as mulheres sabem e entendem hoje, os homens também, a academia física, no mundo espiritual também existe. Mas para trabalhar a alma, a academia de Jeová são novas situações que Ele vai colocar diante da sua vida. A academia que vai malhar essa alma curada, essa alma transformada, esse Jesus Cristo que reflete, que manifesta, que ganha vidas, que flui, que cumpre o propósito. A academia é aprender a padecer.
E não tem situação melhor do que aprender a padecer mediante humilhação, mediante esse sentimento devastador da rejeição e a dor que ela causa. Não tem oportunidade melhor do que situações que vêm para nos confrontar como estamos aqui dentro. Em algumas delas, queridos, eu me arrisco a dizer que as pessoas são meros coadjuvantes. As pessoas envolvidas em situações são meros participantes, figurantes, porque na maioria das vezes as questões é eu e ele, é eu e ele, é eu e a obra de aperfeiçoamento dele em mim. Por isso que a nossa justiça própria não vale. Muitas vezes as pessoas são figurantes. Me entenda isso. Entenda isso essa noite, são coadjuvantes. Mas Ele quer malhar, Ele quer exercitar, Ele quer nos deixar fortes, com músculos emocionais que suportam. Se Ele não tivesse aprendido a passar, Ele não teria alcançado a vitória que salvou a minha vida e a sua. Ele não teria alcançado e suportado a cruz, e é só por causa dela que eu e você estamos aqui hoje. É só por causa da cruz que Ele alcançou, trabalhado, aperfeiçoado durante o sofrimento. É só por causa dela que hoje nós podemos anunciar o Evangelho. É só por causa dela que existe o Evangelho. Então, esse é o caminho. E deixa eu te dizer, nenhum de nós temos o direito de não querer trilhar esse caminho. Pastora, está ficando mais difícil, o funil é mais estreito. É bem assim. Não tem o direito. Deixa eu te dizer nessa noite, se tiver alguém aqui que pensou que tinha o direito de não querer ser aperfeiçoado na dor, deixa eu te dizer que você não tem esse direito. Eu vim aqui nessa noite para te dizer que você não tem esse direito. Eu vim aqui dizer que você não tem esse direito. Escute-me bem, porque tem pessoas que vão entender bem aqui o que eu estou falando. Você não tem esse direito. Jesus não te dá esse direito. Ouça-me, não te dá esse direito. É nesse momento que você está sendo aperfeiçoado. Por favor, não aceite. Não queira ser poupado. Não queira ser poupada. Não queira. Porque nesse momento Deus está exercitando a musculatura emocional de uma igreja que vai manifestar cura. Que vai manifestar cura. Que vai manifestar cura. Nós só vamos manifestar cura quando nós aprendermos a lidar com essas situações que nos conflitam. Nós só vamos alcançar o propósito quando nós aprendermos a lidar com essas situações que convulsionam a nossa alma. Porque durante a dor, alguns têm uma convulsão emocional. Conflita tanto que há uma convulsão dentro de nós. Perdemos a identidade, nos perdemos em quem somos, nos perdemos no chamado. Mas Deus está nos proporcionando naquela hora, sem que você veja, sem que eu veja, Deus está nos proporcionando uma oportunidade de sermos aperfeiçoados. Deus está nos proporcionando uma oportunidade de dizer assim: eu estou aqui e não arredo, eu estou aqui e eu creio, eu estou aqui e não vacilo, eu levanto o escudo da fé e nessa hora eu vou adiante, eu vou seguindo, eu vou passando, como diz o louvor do irmão Lázaro, eu vou passando e dando glória a Deus pela prova, mais ou menos, acho que eu inverti um pouco, vocês entenderam? Nesse momento, é um momento especial do seu treinamento em Deus e do meu também. A gente costuma perder o foco porque nós não gostamos. Claro, ninguém gosta de sentir dor, mas nós perdemos o foco porque não entendemos o que a dor está produzindo em nós. Nós perdemos o foco porque não olhamos para a humilhação, para a rejeição com um olhar bom. Pastora, quem que vai olhar? A partir desse texto, eu e você. Jesus olhou. Jesus aprendeu a obediência por aquilo que ele padeceu. Eu também e você vamos ser treinados, desenvolver a fé, desenvolver a obediência, desenvolver aquela posição tão fundamentada, tão treinada, que não é qualquer coisa que vem e que nos arreda o pé, não é qualquer coisa que vem que nos paralisa, não é qualquer coisa que vem que nos tira do propósito.
E quando nós formos treinados e avançarmos esse nível de cura por dentro, lá no seu trabalho não vai ser do mesmo jeito. Não vai ter idas e vindas. Dorme de um jeito e acorda do outro. Uma semana faz um plano, na outra semana desfaz tudo. Isso acaba. Essa desestabilidade acaba. Porque a cura interna me afirma da onde eu vim, mas também para onde eu vou. A cura interior me afirma em quem eu sou. E na identidade, que não é o que os outros falam, o que os outros acham, é quem eu de fato fui construída por Deus. E isso foi na academia do Espírito Santo. Então isso dá fruto. Isso dá fruto que perpetua. Isso dá fruto que passa para os outros. Isso dá um fruto que germina. As sementes são esparramadas e outras pessoas vão ver, outras pessoas vão ser atingidas e vão vir também para esse lugar. E aqueles que você gerar não serão flácidos. Eles serão firmados. Não é qualquer vento que vão os tirar. Porque ali tem alguém do lado deles que tem testemunho de que o vento vem, mas ele não perde a identidade. De que o vento vem, mas ele não perde o foco. De que o vento vem, mas ele sabe onde ele tem que chegar. E onde ele vai chegar por causa do Senhor. E isso vem de uma pessoa que se deixa ser aperfeiçoada. Vem de um processo que não é fácil. Que dói. Mas que o resultado é pleno. Que o resultado estabelece de fato homens e mulheres de Deus para manifestar o reino de Deus. Como alcançar a cura? Eu podia aqui falar de várias coisas, mas eu buscando ao Senhor o que falar hoje. Essa palavra queimava no meu coração. E eu pensei que eu vim aqui compartilhar um pouco das minhas experiências com vocês. Mas não fluiu. O Senhor me pegou por dentro com essa palavra. E eu podia ministrar várias coisas de processo de cura, mas também nada estava fluindo. E aí eu entendi em Deus e queimou um único caminho que o Senhor quer apontar nessa noite. Eu sei que tem vários caminhos para a gente alcançar esse nível de cura por dentro. Tem muitas coisas com base bíblica que nós podemos seguir. Mas para hoje, eu vou deixar algo assim bem pontual. Seja sincero. Seja sincero. Não tem processo de cura sem sinceridade. Primeiro, seja sincero com você mesmo. Não deixe esses mecanismos de defesa da alma te enganar. Não deixe essas paredes construídas de defesa, esses muros alicerçados de concreto te enganar. Admita. Comece admitindo em cada situação as suas fraquezas, as suas debilidades. Admita a dor. Admita os sentimentos que naquele momento invadem a sua alma. Admita que se sentiu humilhado. Admita que se sentiu rejeitado, que se sentiu excluído. Seja sincero com você. Admita que não se sentiu amado, ou que não se sentiu respeitado, ou enfim, qual for a deficiência emocional que aquela situação causou, a tristeza ou o medo, admita. Seja sincero. Seja sincero com você. Em segundo lugar, seja sincero com o Senhor. Queridos, eu tenho aprendido que ser sincero com o Senhor no nosso altar secreto nos eleva tremendamente o nível de cura. Fale das suas dores com Ele, mas fale bem explicitamente. Fale de uma conversa de pai para filho. Fale com uma conversa de amigo para irmão, de irmão para irmão, de amigo para amigo. Fale como quem fala com aquele que pode todas as coisas. Assim, simples assim, eu me sinto assim hoje, Pai. Não tenha vergonha de falar do jeitinho que está. Mas pastora, a lista vai ser grande, é isso mesmo. Passe o tempo do seu altar naquele dia só falando disso. Mas no momento que nós temos um conflito emocional, é necessário ser sincero com nós e com Ele. Mas Deus sabe de todas as coisas. Sim, Ele sabe, sem dúvida, Ele é onisciente. Mas Ele quer te ouvir. E falar e declarar é libertador.
Exponha a sua alma do jeitinho que ela está. Não corra disso, não fuja disso. Não queira ser poupado disso. Mas pastora, falar machuca mais. Ainda que com Deus. Falar me traz vergonha. Porque admitir alguns sentimentos ou algumas situações me traz vergonha. Eu sei disso. E a nossa alma vai querer correr. Tem situações que a gente se sente extremamente excluído e a gente dá um jeito de se incluir. E o preço que o mundo exige é alto. A gente vai comprando a aceitação de tantas formas. Com a beleza, com bens materiais, com níveis elevados da faculdade, com níveis de curso, com concurso mais alto, de alguma forma que me faça ser aceito. Mas o preço disso é altíssimo. E nunca vai trazer uma cura genuína. Pode trazer uma aceitação com interesse, mas depois vai machucar mais. Depois vai ferir mais. Fale para o Senhor. Desse jeitinho. Pai, hoje eu me sinto assim. Hoje eu me sinto triste. Admita isso, Ele já sabe. Mas a sua declaração vai ser um divisor de águas de cura na sua vida. Passe ali 30 minutos, 1 hora. Mas fale com Ele. Fale que está doendo. Fale que está doendo. Talvez vai demorar 5 minutos para sair a primeira frase. Senhor, está doendo. Mas quando sair, você vai ver o refrigério que vem junto. Diz, está doendo, Senhor. Me decepcionei. Conta para Ele. Me frustrei. Diga para Ele, eu te desafio nessa noite. Nesses momentos onde a dor querer bater, onde a frustração querer bater, eu te desafio a ir lá, igualzinho o texto diz, entrar no teu quarto, fechar a tua porta, falar com o teu pai que te ouve no secreto. E dizer assim, eu estou assim. Olha, Senhor, eu estou me sentindo assim. Está doendo. Estou me sentindo humilhado. A tristeza bateu. Desanimei, Senhor. Estou desanimado. Fale para Ele do jeitinho que está acontecendo. Fale de você e não fale dos outros. Não fale dos outros. Uma outra dica que eu te dou. Fale de você. Bateu aqui, Senhor. Está machucando aqui. Fale de você. Fale do que você está sentindo. Fale do que causou em você. Fala do estrago que aquela situação fez com você. Não fale do outro. Não julgue. Não julgue. Sem julgar situações nem julgar pessoas. Deixa com Ele. Deixa a balança dele. Se preocupe e foque naquele momento em ser curado. E esse é uma dica de um processo de cura que eu estou te dando, que vai trazer estabilidade. Não fale do outro. Não denuncie o outro. Não denuncie a situação. Não acuse as pessoas. Se achegue diante dele. E entenda que na presença dele tem também um tribunal. Mesmo quando você vai falar com ele como pai. Mesmo quando você vai querer o afago e o colo do pai. Mas com ele, onde ele está, também tem uma justiça. Porque a Bíblia toda diz que a base do trono dele é justiça. Diz para ele. Não fale dos outros. Não fale das situações. Não acuse as pessoas. Conta para ele. Conta como você se sente. Ele vai te dar uma resposta em relação ao que ele sente. Se a causa é justa, que são outras pessoas que estão causando e que as outras pessoas são injustas, Ele move céus e terras, não tenha dúvida disso. Ele move situações, nunca tenha dúvida que para Deus nada sequer é impossível. Que para um Deus que chama cada uma das estrelas diante de si, pelo nome, o que teria sequer dificuldade para Ele? Nada, vezes nada. Nada é impossível. Então, se as situações forem, as pessoas estiverem de fato sendo injustas, Ele vai tratar disso. Agora, se a situação for um treinamento seu, se a situação for a academia do Espírito Santo em você, Ele vai te convencer disso. E Ele vai te ensinar a passar. E Ele vai te ensinar lições naquela situação que vão florescer, que vão ser um divisor de águas na sua vida.
Ele vai ensinar situações, Ele vai ensinar lições para você, que naquela circunstância vão ser extremamente curadoras, como água limpa, purificadora na sua vida. Não se coloque durante essas conversas como vítima. Não se vitimize perante o Senhor, não precisa. Fale de você. Fale dos seus sentimentos, sem colocar um peso de vítima. Oh, meu Deus, eu não mereço. Não entre assim na presença dele. Só conte. Só libere você, o que você sente. Qual é a sua dor. Qual é os seus sentimentos. Não se vitimize. Não se justifique perante ele. Não há essa necessidade. Mas fale do que você sente. Fale da sua frustração. Fale o que você não está conseguindo passar. Fale a situação que está te oprimindo, que está te ofegando, que está tirando seu fôlego, que está te espremendo, que está te sufocando. Fale, libere. Não fale dos outros. Não acuse as pessoas. Não se justifique. Apenas fale no secreto as suas decepções. Pastor, e o que vai acontecer? O resultado é um processo de Deus que vem mudando a essência da gente. O resultado é um trabalhar do Espírito Santo que não te ajuda só naquela situação específica, mas que sem você perceber, Ele está construindo um alicerce seguro. Sem que você perceba, Ele está firmando um alicerce de maturidade. E os frutos vão ser louváveis. E os frutos vão glorificar o nome do Senhor. E os frutos vão refletir na sua família. Os frutos vão refletir nos seus filhos espirituais. O fruto vai refletir no que você se dispõe a fazer para Deus. Maturidade. Ela vai ser conquistada nessas situações. Pastor, ela é ruim de passar. Eu sei que é. Mas é necessário passar. É necessário passar. Não do nosso jeito. Não reagindo. Me injuriaram, eu vou injuriar. Me traíram, eu vou gritar. Me traíram, eu vou explodir. Me decepcionaram, eu vou parar. Não. Eu vou continuar. Só que eu vou continuar recebendo uma lição que vai me aperfeiçoar, que vai me amadurecer e que vai me deixar um pouco mais pronto. Deus espera isso da igreja, queridos. Louvor, vem para cá. Deus espera isso de mim e de você. O Senhor espera isso das nossas vidas. Um nível de maturidade que se alcança à medida que nós aprendemos a padecer. Não queira ser poupado da dor. Aprenda a lidar com a rejeição. Aprenda a lidar com a dor da rejeição. Não só com o que resolvemos do passado. E isso é necessário. Porque o passado não resolvido nos prende. Mas muitos de nós já resolvemos muitas coisas do nosso passado. Mas não aprendemos a lidar com as novas situações que vêm. E Deus quer nos treinar. Quer nos fazer uma igreja forte. Uma igreja madura. Mas madura e forte num crescimento que é mais para baixo do que para cima. Num crescimento que aprofunda na humildade, no descer, no aprofundar raízes. E aí sim, os galhos viçosos vêm trazendo frutos tremendos, frutos lindos. Essas situações podem ser no casamento. Essas situações podem ser específicas com o cônjuge. Mas essas situações podem ser entre pais e filhos. Podem ser no trabalho. Podem ser na igreja. Pastor, aqui não deveria acontecer. Aqui é o melhor lugar para sermos treinados, querido. E é com o povo que vai morar no céu. Nem adianta brigar. Porque você olha para o lado e vai para o céu. Ou está no caminho para ir. Você olha para o outro também. Está tudo cheio de crente. Ah, mas o outro lá da outra igreja vai também. Que lá não vai ter denominação, bairro, de um, de outro. É reino. Aqui é o melhor lugar para sermos aperfeiçoados.
É com esses que a gente discorda, não concorda, discordo, não concorda. É com esses que nós vamos. É aqui que nós precisamos ser treinados. É aparando as diferenças. É aparando as arestas. É às vezes abrindo o coração para o outro, dizendo: você me machucou, você me feriu, está doendo. Às vezes é sendo sincero, mas acima de tudo, admitindo primeiro para nós, sem a preocupação na primazia de acusar, de ferir, de injuriar, mas aos pés da cruz, dizendo para Ele: Pai, eu estou sentindo assim, hoje está ruim, deu ruim hoje, Pai. E Ele vai te ensinar alguma coisa daquela situação. Enquanto você adora, que o Edu vai conduzir um louvor, queria te dar uns minutinhos para você ir nesse lugar de intimidade, do altar com Ele, e pensar nas situações que de repente tem ferido você ou machucado você. Eu quero ser um vaso novo, Senhor meu Deus. Eu quero ser um vaso Ministério de Libertação aqui na frente, por favor.